Maranata, pessoal da R2, nós temos também aqui um clube convidado da APSO junto conosco. Nós vamos fazer nessa hora, nesses próximos minutos, um estudo sobre a especialidade de anfíbios, né? Anfíbios é um grupo de animais, é uma especialidade aí do estudo da natureza que vai ser importante aí para você concluir a sua classe de companheiro. Meu nome é Ricardo, para quem não me conhece, e eu atuo como distrital dessa região aqui também, da R2. Bom, eu coloquei aqui os 11 requisitos que fazem parte aí da nossa especialidade de anfíbios. Nós vamos falar durante essa apresentação sobre praticamente todos esses itens. E aí lá no final a gente vai falar sobre o que é item prático, né? Tem um item prático que é mais observação e tem outro item que vai acabar englobando um pouquinho de cada um deles. Então eu peço para que você mantenha a sua câmera ligada. Aí nós vamos fazer a chamada dessa especialidade em algum momento. Como essa especialidade está sendo gravada, eu vou pedir para que você faça o seguinte: anota a sua dúvida. O momento que você tiver a dúvida, escreve lá no chat, que aí nós vamos responder. Beleza? Então vamos começar. Então, o que seriam os anfíbios? Dentro do reino animal, nós temos uma classe, um filo dos cordatos e uma subclasse aí que seriam dos anfíbios. Seria reino animal, é o reino animal. Nós temos os cordatos no meio aqui e os anfíbios. Mas o que quer dizer anfíbio? O anfíbio, ele quer dizer, por exemplo, bio é vida e anfi, como você pode ver mais embaixo, ambos. Então, ambos vidas, o que seria? Ele tem duas vidas, alguma coisa do tipo? Não seria isso. O que acontece? A maioria das espécies dos anfíbios, eles vivem uma parte da sua vida na água e outra parte no solo. Por isso que o nome da espécie é anfíbios. Mas como que essa parte vive uma parte na água, uma parte na terra? Vamos entender um pouquinho mais para frente aqui sobre nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esses anfíbios. Algumas características importantes aí dos anfíbios. Eles possuem uma pele úmida e lisa. Essa característica ela é muito útil para a sobrevida e para a proteção dos anfíbios. Eles são seres glandulíferos e sem escamas externas. Então você pensa em escama, boa parte, por exemplo, dos peixes possuem escama. E a glândula, junto com a pele aí, é uma das partes mais importantes aí sobre os anfíbios. Eles têm aptidão para respiração cutânea, certo? Que para os anfíbios é mais importante que a respiração pulmonar, como a nossa, né? Os anfíbios, em geral, eles possuem dentes pequenos e eles têm um esqueleto que em grande parte são ossos, né? Os anfíbios eles são pecilotérmicos, eles são animais de sangue frio. Então isso aqui é uma coisa bem importante para a gente entender. Nós temos o nosso corpo, ele mantém ali a temperatura constante. Para os anfíbios não. Então isso aqui é uma coisa bastante importante, porque assim isso vai meio que a gente vai conseguir entender aonde a gente consegue ter mais anfíbios e onde a gente tem menos anfíbios. Um dia está calor, um dia está frio, a temperatura do nosso corpo ela fica a mesma, a não ser quando a gente está com febre ou está com hipotermia. Já os anfíbios, a temperatura do corpo deles é sempre bem parecida com a temperatura do ambiente. Isso daí que seriam então os pecilotérmicos. Nós temos algumas outras características, essas não são tão importantes, mas também acabam ajudando. Os anfíbios eles não possuem unhas e eles também não possuem dentes, né? A gente vai ver daqui a pouquinho alguns e a gente vai conseguir entender essas características um pouquinho melhor. Outras
características. Os anfíbios, eles normalmente se alimentam de insetos. Podem ser moscas, aranhas, baratas ou minhocas. Enquanto outros, eles se alimentam de pequenos roedores, serpentes ou até outros anfíbios. O que eles alimentam, isso é muito importante, porque em muitos lugares a gente vai conseguir ver que os anfíbios eles acabam ajudando a controlar um tanto de pragas, né? Então assim, eu vi um anfíbio, eu quero matar, não deixa, ele é importante para o meio ambiente. E os anfíbios, eles servem de alimento para uma gama muito grande de animais, né? Uma característica muito importante, os anfíbios eles são muito sensíveis às alterações do ambiente. Então a gente pode saber, se começa a morrer muito anfíbio numa mesma região, a gente pode ver que a qualidade ambiental ali caiu bastante. Então, essa é uma característica muito importante que a gente consegue até observar. Tá tendo algum problema, começou a morrer muito anfíbio. Quais são aí alguns dos grupos principais aí dos anfíbios? Nós temos aí sapos, pererecas, rãs, cobras cegas e salamandras. Basicamente, os anfíbios eles se dividem nesses animais. Tem um ou outro que a gente até vai falar aqui, mas esses são os mais comuns. Ele é os anfíbios em geral, né, são um grupo muito grande, né, em biodiversidade. Eles têm em torno de 6.700 espécies conhecidas no mundo. E no Brasil? Como é que funciona? 14% dessas espécies elas se encontram no Brasil. O Brasil é o país que mais tem anfíbios no planeta, então aumenta aí nossa responsabilidade de cuidar também dos animais. Infelizmente, muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção ou desapareceram por completo. Aqui no Brasil, na realidade, nós temos 3 grupos de anfíbios. Nós temos os anuros, Gymnophiona ou Apodes e Caudata. Não precisa se preocupar com esses nomes, você também não precisa ficar preocupado, notar, perdi tal nome, perdi esse item, essa apresentação ela vai ficar disponível aí para vocês, fiquem tranquilos. Os anuros, que é a maior grupo aí dos anfíbios, eles são constituídos aqui no Brasil em 37 famílias e 1.144 espécies. Os ápodes, nós temos 3 famílias e apenas 38 espécies. E os caudatos, uma família apenas e 5 espécies. Nós vamos ver um pouquinho dessas três classes e aí a gente vai conseguir dividir que anfíbio faz parte de qual grupo e por quê. Certo? Nós vamos verificar isso agora. Lembrando, você ficou com alguma dúvida, já escreve no chat que será respondido posteriormente. Então, vamos lá. Os anuros é a maior classe que nós temos aí dos anfíbios. Anura significa sem cauda. Então, assim, esses anfíbios, a maior parte deles, se você for pensar até no que estava lá no símbolozinho da especialidade, ele não tem cauda, ele não tem rabo, né? Essa é a característica mais marcante desses animais. Mas eles também possuem um corpo curto. Nós vamos ver que esses animais eles são normalmente pequenos. Eles têm umas patas traseiras alongadas. Isso é muito importante porque isso vai ajudar no salto. Não só as patas, mas também os músculos deles que são bastante resistentes. Isso ajuda o salto desses animais. Todos os animais anuros saltam bastante, uns saltam pouco, outros saltam mais. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Esses animais, eles também podem ter aí a capacidade de nadar ou até escalar a parede, né? No caso, a perereca. Então, a perereca é um dos animais mais famosos que nós temos aí no grupo dos anuros. Mas também nós temos os sapos e as rãs. Ou seja, praticamente todos os anfíbios que a gente conhece fazem parte desse grupo dos anuros. Então, aí eu trouxe aí algumas fotos, né? Eu busquei o site da Prefeitura de São Paulo, do Museu Biológico e do Butantan, para pegar a maior parte aí das espécies, ou praticamente todas que eu coloquei aqui, são anfíbios que nós temos aqui na cidade de São Paulo.
A foto que nós temos aí, a nossa... do meu lado esquerdo, né? Nós temos aí uma perereca trepadora punctata e aqui do outro lado nós temos uma ranzinha. Aqui embaixo eu tenho o nome científico dela, a gente não precisa se preocupar com esse nome. Mais anfíbios que fazem parte desse grupo. Nós temos aqui na ordem o rã-cachorro e... Desculpa, a rã-cachorro e o sapo cururu. O sapo cururu eu acho que é o anfíbio mais famoso. Nós vamos falar sobre ele um pouco mais para frente. Nós temos aqui agora o sapo martelo e um outro tipo de perereca. Eu acho que essa daqui é uma das únicas espécies que não tem no Brasil, não tem especificamente em São Paulo. Mais algumas espécies, nós temos aí a rã do folhiço e nós temos a perereca verde australiana. Ela é australiana, mas nós temos no Brasil, certo? E aqui mais algumas espécies, nós temos a rã touro africana e nós temos aí a perereca grudenta. Vocês já viram muito animal, vamos entender um pouquinho qual é a diferença que nós temos aí entre os sapos, as rãs e as pererecas. Nós vamos ver essas diferenças e qualquer coisa a gente volta neles então. A perereca, ela é muito encontrada em galhos de árvores, certo? O tamanho dela, normalmente ela é menos de 10 centímetros. Então você pega aquela reguinha que você usa na escola, ela é menos da metade do tamanho da régua. Nós temos aí em torno de mais de 700 espécies de pererecas. E a perereca, ela é menor do que o sapo, menor do que a rã normalmente. Ela tem os olhos ali esbugalhados, deslocados para fora. Ela tem pernas finas e longas e permitem grandes saltos. Algumas alcançam saltos até de 2 metros de distância. Então, a gente pode ver o animal, o menorzinho, que tem o olho esbugalhado e tem as patas normalmente de trás mais longas, são as pererecas. As pontas dos dedos dela possuem aí um tipo de ventosa, né, que ajuda a subir nas árvores. Vamos voltar lá. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Acho que eu não consigo, mas você pode voltar lá e ver as pererecas, elas fazem então. Agora você consegue ver, ó. Ela tem ali o menorzinho, olho esbugalhado, é uma perereca. Vamos agora ver o sapo. O sapo é um animal que ele prefere viver em terra firme. Então, assim, os que a gente, às vezes você encontra, provavelmente muitos de vocês já acamparam, viram algum sapo ali próximo da sua área de acampamento. Os sapos, eles têm muita variação de tamanho, de 2 centímetros, bem pequenininho, quase isso daqui, até 25 centímetros, tamanho daquela régua que você usa na escola. Cerca de 300 espécies. Menos do que a perereca, mas aqui para nós o sapo ele acaba sendo mais comum. Ele tem uma aparência estranha, uma pele rugosa. Então assim, você vê o sapo é aquele animal que você vê a pele assim, vamos dizer, mais feinha, né? E aí ele dá uns pulos limitados e desajeitados. Ele não salta tanto quanto a perereca. Graças a glândulas na região dorsal, o sapo ele libera veneno que pode irritar nossos olhos e irritar as mucosas. Mas a peçonha só é expelida se o animal sofrer uma pressão externa, como ser pisado. Ou seja, eu sei que tem muita gente que tem medo de sapo, vocês que estão assistindo. Mas se você faz parte do grupo que é corajoso, você viu um sapo, vou lá pegar. Não faça isso. O animal ele tem ali essa peçonha, de repente ele pode estar se sentindo pressionado, você está pegando, ele pode liberar esse veneno. Nem todos os sapos são venenosos, mas não arrisque. Se você precisa, aí a gente pode estudar um pouquinho melhor para saber como a gente pode fazer para retirar algum sapo. E por exemplo, de repente você mora num lugar que tem um pouco de mato, de repente algum cachorro ou gato tentou pegar o sapo e o sapo liberou o veneno, ou até você mesmo corre, vai procurar o serviço médico no seu caso
e o médico veterinário para o seu cachorro e para o seu gato, porque isso pode trazer alguns problemas. E nós temos aí a rã. A rã, ela habita normalmente em lagoas, certo? Nós temos um tamanho de 9,8 milímetros até 30 centímetros. E nós temos mais de 4.000 espécies de rãs. A rã já é mais famosa, né? O, o sapo, ele tem o problema do veneno. A rã, em alguns lugares, ela é considerada aí um prato sofisticado. Então, aí tem uma pele lisa e brilhante. Suas pernas, então, são longas e correspondem a mais da metade do tamanho do animal. Então, você pega aí, se eu falei de tamanho de régua, a rã pode chegar de um pedacinho da régua que nem a perereca até a régua inteira. Então, a rã desses três animais ele é um pouquinho maior. Suas pernas são longas ou correspondem mais da metade do animal, e as patas traseiras elas podem ser dotadas de membranas que ajudam a rã a nadar, né? Eu vou passar um vídeo agora para nós podermos entender um pouco melhor aí a diferença entre o sapo, a rã e a perereca. Durante milhões de anos, a Terra já foi o lar de muitas espécies de animais, todas bem diferentes entre si. Porém, algumas delas possuem características muito parecidas que fazem estes animais serem confundidos na hora da sua identificação. Você sabe a diferença? Esses animais pertencem ao grupo dos anuros. E ao contrário do que muitos pensam, as rãs não são as fêmeas dos sapos. Esses anfíbios são diferentes entre si e possuem seus respectivos machos e fêmeas. Vamos conferir suas principais diferenças. Sapos apresentam uma pele um pouco mais seca e rugosa, podendo ter glândulas que produzem veneno para se defender de predadores. Além disso, preferem viver em terra firme, com pernas fortes para as caminhadas no solo, indo para a água apenas durante a reprodução. As rãs possuem a pele mais úmida do que as dos sapos. Com membranas interdigitais e membros posteriores mais longos, conseguem dar grandes saltos, além de nadarem muito bem. Já as pererecas possuem o corpo mais alongado e esguio. Gostam de poças d'água por perto, como as que se formam em bromélias. São arborícolas e gostam de escalar plantas, uma vez que possuem discos adesivos nas pontas dos dedos. É fato que todos eles precisam de água para sua reprodução, devido à sua primeira fase de vida ser um girino. Porém, quando adultos, suas características físicas ficam bem evidentes e diferenciadas. Agora que você já sabe a diferença, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos. E fiquem ligados nos próximos episódios para conhecer mais sobre o nosso vasto reino animal.
Muito bem, agora voltamos aí do nosso vídeo. Eu acredito que o vídeo ajudou você a esclarecer bastante aí um pouco mais sobre as diferenças dos sapos, das rãs e das pererecas, que são dos grupos dos anúrios. Mas nós temos outros dois grupos. Um deles são os caudatas, que são animais que podem ser representados pelos tritões e pelas salamandras. Eu havia dito apenas a salamandra, mas nós temos os tritões também. Esses animais, eles possuem caudas longas, diferente dos anuros. Os anuros, falando de uma forma um pouquinho mais simplificada, o anuro, lá o sapo, a rã, a perereca, não tem rabo. Esses animais aqui, eles têm rabos grandes, né? As patas traseiras e as dianteiras, elas possuem o mesmo tamanho, uma maioria dos animais que nós conhecemos. O movimento das patas, juntamente aí com as ondulações laterais combinadas, ela garante a movimentação desses animais. Esses animais eles não são muito conhecidos aqui no Brasil, certo? Então nós temos aí o tritão e nós temos então a salamandra. A salamandra a gente até encontra um tipo ou outro aqui no Brasil, mas o tritão é bem difícil mesmo de a gente encontrar aqui no Brasil. Perceba, são anfíbios, mas se você for prestar atenção lá com os sapos, as rãs, as pererecas, eles são bastante diferentes. Não só aí pela cauda, mas o jeito aí deles também é muito diferente. Acredito que vocês conseguiram perceber aí com uma certa facilidade isso. E nós temos aí a terceira classe dos anfíbios, tem esse nome complicado, Gymnophiona, ou um nome menos complicado são os ápodes. Da mesma forma que anfíbios, a gente pensou terra e água, ápodes, eles são animais que não têm pés. E eles têm uma locomoção muito semelhante com o das cobras, certo? Além disso, eles não apresentam capacidade de visão. E a região dos seus olhos, ela pode ser recoberta por pele ou até por ossos. Diferente, né? Existem ainda algumas espécies que apresentam total ausência de olhos e outras que têm uma retina capaz de captar um pouco da luz. Dentro dessa espécie, foi o que eu falei, existe uma espécie só de animal dentro dos ápodes que é a cobra cega. Veja que ela parece um pouco, bastante aí cobra, né? Se arrasta e tal, mas diferente das cobras normais, né? Essa daqui faz parte do grupo dos anfíbios. Bom, agora nós estamos vendo aí o ciclo de vida do anfíbio, e aqui é bem interessante a gente destacar que quando eu falei lá do ciclo de água com o ciclo de terra, agora fica mais fácil. Mesmo a perereca, ou o sapo também, que é um animal que vive mais na terra, mas no seu período de reprodução, que a gente pode ver aqui no canto superior, a reprodução desses animais, eles são feitos, a reprodução é feita na água, certo? De todos eles, certo? Então eles eliminam as suas gametas ou os óvulos vão para a água. Nessa água tem uma célula gelatinosa, certo? O óvulo junto com a cápsula gelatinosa, ela vai se desenvolvendo na água, né, no fundo ali na água, e aí após 84 horas de fecundação, mais ou menos, né, esse embrião ele vai se tornando um ovo. Eu peguei o ciclo de vida do sapo, mas se você for pegar dos outros anfíbios, talvez o tempo dá um pouco de diferença de um para o outro, mas o ciclo ele é igual, certo? Quando ele, depois desse período aqui de fecundação, 84 horas daria ali de 3 a quase 4 dias, né? Nós passamos então pela eclosão. Então o girino sai aí da cápsula gelatinosa. O ovo girino ele se forma aqui dentro da cápsula, então ele explode. Bastante comum, a gente vê em lugares aí com águas bastante
Até algumas pessoas podem confundir com peixes, mas são aí girinos. Então a gente pode acompanhar aqui após 6 dias como é que o bicho ele já fica. Ele tem aí umas brânquias externas, né? Aqui nós temos o girino que recém saiu aí da cápsula, né? Ele vive preso à vegetação aquática, bem interessante, porque assim, ele não sabe nadar, né? Mas aí ele fica preso numa folha, uma vegetação, paredes de tanques que afundaram, ou discos adesivos, certo? E depois aqui de uns 2 meses e meio, que os membros posteriores começam a aparecer, como a gente pode ver um pouco mais para cima. E aí os membros anteriores, né, são as patas aí traseiras, então as patas dianteiras aparecem aí em torno de 2 meses e meio. Depois, logo na sequência, até uns 15 dias depois, os membros anteriores eles costumam aparecer. Aí depois, de um tempinho a mais, acontece a metamorfose, né? A metamorfose é aquele período que ele deixa de ser um girino e passa a ser um anfíbio, no nosso caso aqui um sapo, certo? Aí ele é considerado então um sapo jovem, depois de 3 meses. E após 3 anos, você vê que o desenvolvimento ele acontece, o animal ele começa a ficar maior, mas você não consegue perceber grande desenvolvimento do anfíbio de quando ele deixa de ser girino, ou ele começa a ser um anfíbio jovem, para quando ele deixa de ser um anfíbio adulto. Então, lembra um pouco a gente, né? Quando, na nossa fase infantil, bebê, a gente tem um desenvolvimento muito rápido. E as coisas normalmente quando estamos na barriga da mãe, até quando nós nascemos, mas aí chega uma fase da vida que a gente não tem muita evolução, vamos dizer assim, desenvolvimento seria a melhor palavra, visível. Aliás, por falar, foi bom ter falado dessa palavra evolução, porque o vídeo que eu coloquei ali fala de milhões e milhões de anos. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que Deus nos criou, Deus criou a Terra, os planetas, os animais. E aí eu deixo uma dúvida para vocês colocarem na enquete. E aí, os anfíbios, eles foram criados no 5º ou no 6º dia da criação? Mais do que isso eu queria saber, mais saber se é 5º ou 6º, por que no 5º ou por que no 6º dia? Deixa aí, a gente vai discutir no final. Ciclo de vida do sapo. Neste tópico, aprenderemos sobre os estágios do ciclo de vida do sapo: ovos, girino, sapo jovem, sapo adulto, características dos estágios e seu habitat. Os ovos do sapo ficam na água em conjunto. Ficam grudados uns aos outros por uma massa gelatinosa. Após cerca de 10 dias, um pequeno girino pode ser visto no interior do ovo. Então, o girino quebra o ovo e sai. Ele é levado pelo fluxo da correnteza, fixando-se a uma planta para ter apoio. Esse girino respira por suas brânquias, que podem ser vistas nas suas laterais. Aos poucos, os girinos ficam maiores e começam a se mover livremente. Lentamente, as pernas traseiras aparecem. As brânquias externas somem
e a fenda branquial também desaparece, passando o girino a respirar pelos pulmões. Depois, as pernas dianteiras aparecem. Vemos então que a cauda começa a encolher. O girino começa a passar mais tempo fora da água. Esse sapo, com uma pequena cauda, é o sapo jovem. Por fim, a cauda some completamente e ele vira um sapo adulto. Um pequeno resumo do ciclo de vida do sapo. Os ovos viram ovos maduros. Então, o ovo eclode. Formando um girino que aos poucos se torna um girino com membros traseiros. Os membros dianteiros surgem. Bom, depois desse vídeo que a gente acabou de ver, nós estamos indo já para o finalzinho da nossa especialidade de anfíbios. Uma característica muito importante para os anfíbios é sobre a proteção. A maioria dos anfíbios eles possuem, no caso, uma pele úmida, que é uma característica para eles. Por quê? Se, se houvesse o ressecamento da pele deles, a espécie morreria. Então, se na vida adulta boa parte deles vivem fora da água, como que a pele deles é lubrificada? Então, ela se mantém úmida. Existem umas glândulas, como a gente conseguiu ver ali no vídeo anterior, que possuem um fluido, né? Para quem não entende muito o que é um fluido, você pode entender que é como se fosse um óleo, certo? Esse fluido é chamado de muco, né? Isso ajuda a manter a pele dos anfíbios úmida. E nós já falamos um pouco sobre veneno, né? Que também é produzido pelas glândulas. E esse veneno faz com que o anfíbio tenha um gosto ruim para os predadores ou até machuque a boca do predador. Isso daí a gente então acabou detalhando um pouco mais do que nós vimos anteriormente. Tem espécies específicas que tem alguns tipos diferentes de proteção e eu achei interessante também destacar. Tem algumas espécies que elas conseguem se camuflar com a cor do ambiente onde elas vivem. Então, por exemplo,
se o ambiente é mais marrom, a pele acaba ficando mais marrom para a espécie não ser reconhecida. Como nós já vimos, o anfíbio ele é uma espécie frágil, né, dentro do reino animal. As rãs, elas podem se esconder ou no fundo d'água ou podem se esconder no lodo. A gente viu que as rãs têm umas patas traseiras avantajadas para poder fazer alguns saltos. Na realidade, as rãs têm, mas as pererecas têm mais facilidade para fazer esses saltos. Então elas vivem escondidas, por exemplo, atrás de prateleiras ou atrás de lavatórios nos banheiros. Eu não sei se alguém já teve esse desprazer, eu não tive, mas se você teve, escreve aí no chat que a gente vai conversar. E os sapos, eles se intrometem, eles acabam se colocando em moitas e buracos, por isso acaba sendo bastante comum, às vezes em acampamentos, você tá lá dormindo, você ver sapos, que aí eles acabam ficando em lugares em mato, a gente vai para o mato e aí é o habitat deles, não nós. Né? Nós temos também um outro requisito dessa especialidade falando sobre importância econômica dos anfíbios. Como a gente já falou, né, tem alguns insetos que se alimentam de alguns anfíbios que se alimentam de insetos nocivos, né? Por exemplo, o sapo cururu ele come aranhas e escorpiões. Então, por exemplo, para um habitat, você vai ter plantação, alguma coisa do tipo, o sapo cururu ele não é uma ameaça, ele na realidade é bem importante, né? Nós temos também aí a importância são bastante usados aí os anfíbios para a produção de medicamentos por causa de alguns princípios bioativos. Então aqui nós temos uma reportagem do Correio Brasiliense que eu vou pedir para vocês acessarem depois para vocês verem um pouco melhor. Mas essa reportagem é de um pesquisador da região nordeste do Piauí, em 2018, que eles encontraram uma substância dentro dessa filomedusa, né, que é um tipo de anfíbio, que ajuda a eliminar uma larva, ali, um protozoário da leishmaniose, que é uma doença que a gente não conhece muito bem, a não ser quem é da área mesmo, mas ela é uma doença bastante complicada. Então eu vou pedir, dá uma lida que é bem interessante você assistir ou ler no caso, né, essa reportagem. Algumas curiosidades. Os anfíbios, em longos períodos de inverno, eles ficam inativos durante alguns meses, entrando em um estado de repouso chamado hibernação. Aqui no Brasil não é tão comum isso, mas nós temos alguns anfíbios que eles vivem, por exemplo, em lugares mais frios, como por exemplo vai Estados Unidos ou Canadá, eles passam por esse período. E o que seria essa hibernação? Seria o anfíbio, então ele acaba dormindo por vários e vários meses até chegar à estação mais quente. Outra curiosidade, a gente ouve aquele barulho muito forte dos anfíbios em geral, que é o coachar, aquele barulhão que eles fazem. E você provavelmente já ouviu isso em acampamentos. Eu com certeza já ouvi. Só os anfíbios machos eles são capazes de emitir esse som que é o coachar. As fêmeas são mudas, certo? Para que os anfíbios emitem esses sons? São sons altos, né? Para atrair uma parceira para acasalamento. Então, normalmente o sapo ele se coloca próximo de rios, né? Porque normalmente o acasalamento entre anfíbios ele acontece em rios, normalmente rios, lagos, lugares úmidos, né? Aqui fala de floresta, não é tão comum. Lago, riacho, lugares molhados, né? Rios, por aí vai, são lugares mais comuns. E eles se colocam lá e começam, fazem barulho até que a fêmea seja atraída. Às vezes, vários anfíbios eles começam a coachar, vários deles para tentar chamar atenção. Então,
a fêmea normalmente acaba escolhendo o macho que faz mais barulho, que é o que coacha mais, ou aquele que fica coachando por mais tempo, certo? Mas eles também emitem esses sons, tem sons diferentes do coachado deles, né? Também para divertir um rival, então de repente um anfíbio tá lá coachando, aí aparece outro para coachar também, eles têm um som diferente para divertir, para falar, esse espaço aqui é meu, sai daqui. Então, às vezes acaba tendo, vai até uma briga, né, entre os anfíbios por causa dessa escolha da parceira aí, que é o acasalamento, o período do acasalamento entre eles. E tem um terceiro som para algumas espécies que eles emitem sons de agonia, né, quando eles são capturados por alguns dos seus predadores mais comuns, que podem ser algumas aves, cobras, morcego e por aí vai. Mas, dentre os 3 sons, você vai entender qual é o som que eles mais fazem. Para quê? Para acasalamento. E assim, eles fazem desses 3 sons acasalamento, advertência e agonia. O mais comum é o acasalamento, só os anfíbios machos eles coacham. As fêmeas não fazem som, as fêmeas são mudas. Tá certo? Eu acabei esquecendo de um detalhe ali quando falam. Acho que tem alguma música infantil que fala que o sapo pururu na beira do rio canta porque tá com frio. Não tem nada a ver, certo? Ele coacha para acasalamento, porque acaba gerando outros anfíbios a partir dos ovos, de ginos, por aí vai. Advertência e agonia, não tem nada de frio, né? Quando ele está com frio, normalmente então ele hiberna, ele não coacha, ele não canta, como diria a musiquinha infantil. Então, como falei lá no começo, e aí um detalhe interessante, algumas técnicas que são feitas para conservar os anfíbios, porque os anfíbios eles acabam detectando, se o ambiente está ruim, os anfíbios eles acabam sendo muito prejudicados, eles acabam morrendo em grande parte, e aí os pesquisadores conseguem perceber, tem alguma coisa errada nesse ecossistema. Algumas técnicas que os cientistas fazem é de pesquisar de formas mais aprofundadas a causa da redução e extinção de espécies. Essa seria a primeira medida que eles tomam. Segunda, documentar os indivíduos dessas espécies. Então, por exemplo, lembra que eu falei lá no começo que no Brasil tinham 1.100 e tantas espécies dos anuros, 38 dos ápodes, 38 das caudatas e 5 dos ápodes. Então, os pesquisadores eles documentam, nós encontramos tal tipo de espécie. Agora essa espécie não está localizada, então isso acaba ajudando a entender tanto os animais quanto o habitat. Criação e conservação de programas para conservar os anfíbios em curto, médio e longo prazo. E aplicação de medidas emergenciais quando for necessário. Então, agora tem a sua parte. Nós temos aí o que fazer. Observar um anfíbio em seu habitat natural ou cativeiro em cerca de 15 minutos e escrever um relatório sobre o que você observou. Eu cheguei a pesquisar alguns lugares aqui em São Paulo que você consegue encontrar uma quantidade um pouco maior de anfíbios. Normalmente, quem trata de anfíbios, eles vão tratar, por exemplo, também de répteis. Então, muita literatura que você vai encontrar seria como se fosse o anfíbio e o réptil estão juntos, né? O réptil acaba sendo o primo rico, você tem muito mais literatura, e do anfíbio tem menos. 2 lugares que você consegue encontrar seria no Butantã. Você conhece o Butantã pelas cobras, mas nós temos também alguns anfíbios que são localizados aí no Instituto Butantã. Infelizmente o instituto não está aberto. Eu entrei em contato com eles por e-mail e fui super bem atendido. Entrei em contato num dia, no outro eles responderam. Eles não estão abertos à visitação. Eles fizeram um curto tour virtual
onde você vê um monte de cobra e o sapo cururu. Só, que pena. Nós temos também o zoológico de São Paulo, que ele tem várias espécies, né? Com eles eu acabei não entrando em contato, e eu sei que tem algumas pessoas aqui que não moram em São Paulo, e possivelmente pela pandemia o zoológico também não esteja funcionando de forma normal. Então eu encontrei um link bem interessante que eu vou deixar aqui no final da nossa apresentação. Um link sobre anfíbios que foi passado no SBT faz uns 8 anos atrás. O documentário tem meia hora. Tem um vídeo de 19 minutos, se eu não estou enganado, o outro mais ou menos 15. Você assiste o vídeo e faz um relatóriozinho do que você observou do anfíbio. Você vai fazer um relatório do que você aprendeu. O que seria esse relatório? Com suas palavras. Se a gente perceber aqui que tem, você foi lá na internet e pesquisou, e copiou e colou, não vai contar. Eu quero com as suas palavras. Eu entendi que o anfíbio é isso, o anfíbio é aquilo. O ideal seria você passar rapidinho nesses requisitos, né? Eu conheci tal. Tem uma quantidade de linhas? Não precisa ser algo muito interessante, muito longo, né? Mas que seja interessante e legal de ler com as suas palavras, certo? A região vai disponibilizar um link, né, para que você coloque esses resultados, e esse trabalho você vai poder fazer a partir de hoje até o dia 10 de outubro. Depois disso, os trabalhos não serão mais aceitos. Então, é até o dia 10. Corre, não perca esse prazo, porque não vai ter... esse prazo não vai ser ampliado. Bom, então aqui nós temos os links, né? Tanto da parte 1 quanto da parte 2 aí do Aventura Selvagem Universo dos Anfíbios. Vai ser meia hora de vídeo e vocês vão aprender bastante aí com o biólogo que foi até algum local aqui do Brasil para poder apresentar um pouco mais de detalhes do universo dos anfíbios. Eu acho que vai ajudar bastante aí vocês assistirem esse vídeo. Mas se de repente vocês tiverem oportunidade de ir em algum lugar, sei lá, se no zoológico, se tiver aberto, ou em algum outro lugar, também serve. Isso aqui é apenas uma sugestão. Agradeço aí a atenção de cada um de vocês.
segue aí meu e-mail e agora nós vamos ter aí um momento para responder a sua dúvida ao longo de toda a aula.